Pleno 2022 e as mulheres seguem sendo mortas por serem mulheres. Hoje a gente vai tratar sobre um tema espinhoso, feminicídio, e a mesa redonda é com um grupo de pesquisadoras aqui da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul. Vem com a gente. Bom, meninas, um prazer conversar com vocês. O tema não é dos mais agradáveis, porém ele é extremamente relevante. Eu acho que a gente tem que, como mulheres, né, e vocês ainda pesquisadoras, professoras, bacharéis, estudantes de direito aqui da Estácio, Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho tão bacana de aprofundamento nesse tema e também de divulgação, que é o que a gente quer fazer aqui. Quanto mais a gente conversar sobre o tema, mais as mulheres vão perceber os riscos, né, e as nuances dessa situação para, quem sabe, evitar que aconteçam. Como é que se caracteriza, na verdade, o feminicídio, né? Esse tema ele é muito amplo, então começamos falando sobre as leis que existem, Lei Maria da Penha, até chegarmos, né, num assunto tão atual que é o feminicídio. Atual por quê? Porque a gente percebeu que nesse momento de pandemia o número de feminicídios aumentou bastante. Então começamos a fazer um estudo bem pontual sobre essa questão do aumento, do porquê do aumento do feminicídio, qual a situação que gerou tudo isso. Muitos alunos às vezes me perguntam, professora, antes da lei do feminicídio já existia alguma outra lei de proteção à mulher? A gente sempre fala sim, né? A Lei Maria da Penha. Mas, professora, antes parecia que não tinha tanto problema, tanta violência. Eu sempre digo, não é que não tinha tanto, né? As pessoas começaram a denunciar mais depois da criação da lei. Então, se tem uma impressão errada nesse sentido. Por que essa mulher, eu acho que muitas vezes tem essa dúvida, mas por que ela não vai lá e procura ajuda? Tem um elemento psicológico muito forte que impede essa mulher, e eu acho que isso acaba também deixando uma sombra sobre os casos de violência doméstica, porque muita gente tem preconceito ou diz, até parece que é uma coitada, qualquer mulher se quiser se livra dessa criatura. Mas não é bem assim, né, gurias? Não, na verdade não é bem assim mesmo. Inclusive, em 2021, foi inserido no Código Penal o artigo 147b, que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. Para te ver que é tão grave que até já está inserido no nosso código. Dá uma certa raiva, e a gente imagina antigamente aquela coisa assim, isso é ciúme, não quer que eu trabalhe, não quer que eu saia de saia curta. Por favor, né? Eu vou te complementar um pouquinho da vontade de falar, porque a gente por muito tempo não pôde falar, então agora a gente quer falar e ser ouvida. Por que elas vêm a aceitar muitas vezes? Elas são obrigadas a aceitar isso. Muitas não trabalham, são sustentadas por seus maridos, né? Muitas também não têm estudo, tanto que tem estudos que apontam isso, né? Que a maioria das mulheres que sofrem por violência doméstica e o feminicídio, né? O homicídio em si, são pessoas que não têm nenhum ensino fundamental. Tinha até pouco tempo atrás aquela história do em briga de marido e mulher não se mete a colher, e se passou até a cultura do se mete a colher, sim. E de fato são algumas atitudes que podem vir a salvar vidas de vizinhos, amigos, familiares. Então esse destaque de vocês para o tema também é importante para que, se eventualmente alguém que está nos assistindo sabe que uma mulher, né, das suas relações está vivendo isso, entra em contato com a polícia, faz uma denúncia, é anônimo, né? O que vocês podem dar de sugestões na mesma linha, né? Mas assim, para a pessoa fica ligada. Porque muitas vezes, a minha preocupação é essa, eu bato nesse assunto. Muitas vezes a vítima não percebe que ela está sendo envolta em um turbilhão do qual ela tem dificuldade de sair. Então eu gostaria de ouvir também da expertise de vocês, alguns casos, inclusive, se vocês quiserem dividir, para ajudar quem está nos assistindo a identificar essas situações. A gente pensa que a violência ela está nas classes mais baixas, e dentro do estudo eu percebi que não. A violência está nas classes médias e nas classes altas. Mulheres com poder aquisitivo bem alto são violentadas pelos seus maridos, sim, de forma, vamos dizer assim, uma linguagem bem popular, financeiramente.
Muitas vezes esses indivíduos se aproximam das mulheres, utilizam o seu emocional, a sua carência emocional, para ficar perto dela, para se aproveitar da parte financeira e tomam conta da vida dessa mulher de tal forma que ela não percebe. Ela vai se envolvendo e ela vai indo, e de tal forma que chega ao ponto que às vezes tenta alertar e dizer: acorda, tu está sendo usada, ou ele está usando o teu dinheiro, ele está usando o teu carro, ele está usando a tua casa, ele usa o teu cartão de crédito. E elas dizem: não, ele me ama. Né? Isso está muito comum. E com a pandemia, nossa, aumentou muito. Qual é o limite do amor e da exploração? Porque esse quadro, né, por exemplo, que tu está falando, ele aparentemente é uma exploração, mas e se na cabeça dela isso for amor, né? Como é que a mulher consegue perceber que está havendo um excesso? Eu acho que muitas vezes o amor cega de tal forma que tu pensa ou pela tua autoestima está tão baixa e tu acreditar que não é capaz de conseguir algo melhor, então tu te contenta com aquilo ali. Então eu acredito que o incentivo em políticas públicas e em ponderar essa mulher, mostrar para ela que ela pode muito mais que aquilo ali, que ela não precisa se submissa a um homem financeiramente ou patrimonialmente. Não, ela é capaz, ela é forte, ela é determinada. Né? Também o que é amor próprio, né? Porque é uma situação em que tem um déficit de autoestima muito grande. Isso por si só já deve ser um problema para que essa mulher procure uma ajuda. Então é muito delicado, né? E eu acho interessante porque só talvez mulheres para conseguir compreender as sutilezas de um problema como esse e também para resolvê-lo, como estou vendo aqui, que a coisa se encaminha, né? Claro, na questão da violência, nós temos que entender a estrutura do Brasil, né? Nós nascemos numa estrutura violenta, machista, clientelista, né? E por isso ela começa na família, que é um espaço privado. Então, como acabar com isso que foi sua pergunta? É trabalharmos uma nova sociedade, um novo homem, né? Porque se o homem é machista, é agressivo, quem é que cria esse homem, né? Então nós mulheres também temos que saber nosso papel importante na criação desses filhos, né? E eu lembro quando eu cheguei aqui em 2009, porque eu sou cariúcha, né? Então eu lembro que nós fomos junto com um promotor visitar uma comunidade e tinha uma senhora que apanhava muito do marido. E o promotor falou para ela: olha, a senhora pode se separar. E ela disse: eu posso. Imagina. Ela não tinha noção que tinha uma lei que auxiliava ela, dava pode ser precária ainda, mas existe. Até 1977, as meninas me corrijam, a mulher ela é considerada incapaz no momento de trabalho. E muitas pessoas da sociedade continuam com esse enraizamento. Então, quando tem um movimento de mulheres que são fortes, que buscam melhorar e tirar essa raiz, alguns homens falam: larguei as feministas, né? Ah, mas por que tanto mimimi? E o importante do nosso grupo é justamente isso. Nas relações de trabalho acontece a mesma coisa. A mulher, quando ela engravida, ela não é mais a mesma profissional que ela é vista. Por quê? Porque ela se tornou mãe. Ela trouxe a vida dessas pessoas. Isso que é o mais importante para nós. E ela não é vista dessa forma. Então, as que mais, boa parte sofre, é a mulher no ambiente de trabalho. Porque ela se torna, ao ver os homens, incapaz. Gurias, assim, para finalizar, né, eu acho que vocês já expuseram os aspectos mais relevantes. Como é que as pessoas podem recorrer à polícia, à denúncia? O que a pessoa tem que fazer quando está diante de um caso desses? Bom, aqui nós temos a Delegacia da Mulher especializada, pela internet também, que uma colega minha colega, a Delegacia Online, 180, promotoria também, Promotoria de Violência Doméstica, Ministério Público, tem vários meios, né? Tem aqueles sinais agora na mão, tem várias coisas que a mulher pode ir atrás de ajuda. Meus parabéns, meninas, a vocês pelo trabalho.
E principalmente pelo brilho no olhar de cada uma ao falar sobre o tema, a gente vê que vocês são combativas e que farão a diferença no mundo. Eu tenho certeza, se fizer diferença na vida de uma mulher que esteja nos assistindo, a gente já ganhou o nosso dia. Muito obrigada por compartilharem com a gente, né, de toda essa experiência e quem sabe também auxiliar a divulgar esse tema que ainda a gente precisa bater água mole em pedra dura até chegar à cabecinha, aos ouvidos de todas as mulheres desse Brasil. Então, muito obrigada mesmo. Não se cale, denuncie. Afinal de contas, pode acontecer com qualquer um, com você ou com alguém próximo. Você já sabe quais são os canais para entrar em contato com a polícia e denunciar esses casos. E se você se interessou pelo tema e quiser também integrar o grupo de pesquisa aqui da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, já sabe, né? Entra em contato aqui pelo Instagram ou entra também em contato pelos telefones. O grupo é aberto, não é só para alunos da Estácio. Qualquer interessado em aprofundar os seus conhecimentos e agregar, né? Afinal de contas, é um tema importante para toda a sociedade. Deixa aí nos comentários e nos ajuda a compartilhar esse assunto e fazer com que, esperamos que em breve esses números de feminicídio reduzam drasticamente e a gente sequer precise falar mais sobre o assunto. Contamos com você, hein?